Então, Paulo Freire também contribui, também é uma influência muito forte no pensamento pedagógico brasileiro. Ele vê na educação uma forma política de transformar a sociedade. Paulo Freire, na verdade, diz que a partir da educação nós podemos transformar os sujeitos e os sujeitos transformados têm condições de transformar a sociedade. Então, essa educação progressista ela denuncia a sociedade. Em vez de formar o sujeito para se adaptar à sociedade tal qual ela se apresenta, na verdade, há uma denúncia. Essa sociedade que nós temos de classes, uma sociedade opressora, de desigualdades sociais, de injustiças, de exclusão social, isso tudo é denunciado. Então, a educação ela precisa realizar um papel muito mais significativo, né, na tentativa de transformar essa realidade. Então, a educação aqui é sempre transformadora, o papel da escola é sempre transformador, apostando na educação como instrumento de transformação e de libertação. A ideia de libertação que está relacionado à emancipação. Então, qual é o papel da escola? Tornar o sujeito consciente da realidade. Esse sujeito que se torna consciente da realidade, ao tomar consciência, percebe o seu papel. Qual é o papel que eu realizo nessa sociedade? E ele se vê na condição de oprimido. E agora ele vai lutar para sair da condição de oprimido. Então, aqui nós temos uma educação crítica, que leva o sujeito à consciência da realidade, do seu papel na sociedade, e que leva à possibilidade da luta, né, emancipação, transformação do próprio sujeito e também da sociedade, da sua condição. Agora, uma coisa é certa, existe luta. Aqui nós não estamos falando mais de educação que simplesmente prepara o sujeito para a sociedade. Essa educação é revolucionária. Ela prepara o sujeito para lutar pelos seus interesses. Por quê? Porque dentro dessa sociedade nós não temos um todo harmônico e funcional. Não, não. O que existe, na verdade, são as lutas de classe. Como eu falei, as desigualdades sociais, injustiças, exclusão social, etc. Então, se não for por meio da luta, não existe transformação, não existe mudança. E é aqui que nós temos o caráter político, então, da educação, que está preocupada, sim, com o que acontece na sociedade. A educação tradicional, por exemplo, não tem essa preocupação. O que acontece fora da escola não é problema da escola. Agora é diferente, ok? Beleza, o que mais? Então a educação é uma atividade política, não é neutra. Existe a preocupação com a superação das desigualdades sociais. O papel da educação mediado pela pedagogia. Então, a pedagogia tem um papel importante desde que ela assuma um caráter político, desde que ela esteja preocupada com as questões sociais, desde que ela se preocupe com a transformação social. Então, nós temos várias pedagogias. A pedagogia nos traz um acervo teórico. E nesse caso, nós estamos falando de uma pedagogia crítica, que se posiciona e que vai ajudar o professor a pensar a realidade e trabalhar para a transformação dessa realidade. Então, o que importa para o processo de ensino é a realidade concreta. Então, aliás, a realidade concreta é um objeto importante de reflexão aqui, ó. Realidade concreta. Se nós levarmos isso para a prática pedagógica proposta por Paulo Freire, a gente tem, então, alguns pontos como círculos de cultura. Então, os alunos têm ali o professor como mediador e eles participam, eles discutem, eles tomam consciência da realidade. Nos círculos de cultura, eles partem de uma realidade e tomam consciência dessa realidade, formação do sujeito epistêmico. Nós temos também os temas geradores, as discussões, as participações dos alunos trazem ali os temas significativos, os problemas sociais que devem ser atingidos, discutidos e compreendidos. A gente tem aqui a relação horizontal entre professor e aluno, porque o professor ensina
o aluno aprende, mas o aluno também ensina e o professor também aprende. Relação horizontal e diálogo, relação dialógica. Então, aqui nós temos os elementos que caracterizam a prática pedagógica trazida por Paulo Freire. E o professor é um mediador, o professor não é mais aquele sujeito intelectual preocupado em transmitir conhecimento, ele é mediador, ele ajuda o aluno a ter um contato melhor com o mundo, não é? Então ele denuncia a educação bancária, vamos colocar aqui também, ó. Isso tudo, na verdade, esse conjunto aqui, ó, contribui, fundamentam, né, a denúncia à educação bancária, que é a educação meramente transmissiva, conteúdo pelo conteúdo, que não contribui nada com o processo de emancipação do sujeito. Maravilha? Então, óbvio que nós não estamos indo a fundo para compreender a produção do Paulo Freire, indo para os seus livros, etc., mas já deu para entender de que forma ele contribui com esse subjetivismo pedagógico que nós temos, né? De que forma ele influencia o pensamento pedagógico brasileiro também. Pedagogia do Oprimido. A Pedagogia do Oprimido é uma obra da década de 70, o segundo livro do Paulo Freire, em que ele diz: a pedagogia tem de ser forjada com o oprimido. Então não se trata de encontrar um modelo de educação para o oprimido. A ideia não é, toma, esse é o modelo de educação para você oprimido. Não. Como nós partimos da realidade concreta e essa realidade é muito complexa e diversa, essa pedagogia é forjada, ela é construída com o oprimido, a partir da relação dialógica. Então, se nós estamos falando de uma educação libertadora, tem que ter esse contato do professor com o aluno, com o oprimido, e ali eles vão construir as bases dessa pedagogia, né, da teoria. Enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação da sua humanidade. O oprimido é aquele sujeito que está marginalizado, ele está alienado e ele precisa então da educação, ele precisa do acesso aos bens culturais, ele precisa da consciência para recuperar a humanidade. E um ponto importante é que nós temos a introdução da concepção dialética na educação, ok? A pedagogia, a partir dessa concepção dialética, instaura-se uma pedagogia revolucionária que vai lutar contra o elitismo educacional, beleza? Um outro ponto, gente, é que existe, né? A gente sabe que quando a gente fala de processo civilizatório, existe a construção do processo civilizatório a partir dos valores burgueses, a partir do capital, do próprio sistema capitalista, das relações de trabalho, da meritocracia, etc. No entanto, esse processo civilizatório que é denunciado pelo Marx, ele é frágil, na verdade ele traz contradições, né? O sistema capitalista seria o sistema civilizatório, o capital seria o caminho para a civilização, partindo dos valores burgueses, mas o Marx reconhece que existe uma contradição, porque em vez de civilização, o que a gente vai percebendo são as desigualdades sociais, exclusão social, etc. Então, seguindo essa linha, o Paulo Freire entende que a educação revolucionária ela vai construir um novo processo civilizatório, porque esse processo civilizatório que é defendido pela classe burguesa, ele não se sustenta, ok? Por causa das contradições do sistema. Então, como eu coloquei ali, né, aqui nós temos um processo de luta. A pedagogia do oprimido leva o sujeito à conscientização, mas também leva o sujeito à luta.